Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Ligados e Integrados, o programa que te informa sobre o setor de aves e suínos. Vamos aos destaques de hoje. Você sabe o que são as micotoxinas e como elas podem afetar sua granja de suínos? Chamamos um especialista para nos explicar como mitigar os efeitos dessas substâncias que podem contaminar a ração animal. E tem estreia de um novo quadro no Ligados e Integrados. Os Jovens na Lida mostrará histórias inspiradoras de jovens empreendedores que abraçaram a oportunidade de trabalhar no campo desde cedo, movidos pelo sonho e pela paixão à atividade. E na história de hoje, você vai conhecer o suinocultor Maurício, que conquistou a sua primeira granja aos 24 anos. Vamos mergulhar na trajetória dele, descobrindo suas motivações, desafios e sucesso que ele encontrou nessa caminhada. Fica aí, porque começa agora mais um Ligados e Integrados. Você tem conhecimento sobre o que são as micotoxinas? As micotoxinas são substâncias tóxicas produzidas por fungos e geralmente contaminam os insumos utilizados na produção de ração animal. Convido você a conhecer mais sobre esse tema no Momento Bem-Estar Animal de hoje. A contaminação pelas micotoxinas nos insumos utilizados na alimentação dos suínos, como o milho e o farelo de soja, pode ser mais comum em países de clima tropical e subtropical, como é o caso do Brasil. Essa contaminação pode ocorrer tanto antes da colheita, durante o armazenamento dos grãos, quanto após a colheita, exigindo uma rigorosa monitorização no momento de seleção das sementes até o fornecimento da dieta aos suínos. As micotoxinas têm impactos negativos nos animais, afetando seu desempenho, reprodução, saúde, entre outros prejuízos. Por isso, convidamos o médico veterinário Carlos Augusto Malman para entender como reduzir os efeitos das micotoxinas nos suínos. Bom dia, Malman, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Já estou te chamando de Malman, que você falou que tudo bem, todo mundo, todos seus alunos te chamam assim. Perfeito, sem problema. Malman, para começar então, nas suas palavras, o que são essas micotoxinas e como que ocorre essa contaminação da ração animal por essas substâncias? Bom, as micotoxinas elas são substâncias, são derivadas de fungos, né? Elas não são metabólitos primários, aí seria a micose, né? Então, o fungo, às vezes, sob determinadas condições, temperatura, umidade, oxigenação, esse tipo de coisa, ele consegue, então, produzir esses metabólitos que vão contaminar os cereais, todos os cereais. E aí elas vão ser veiculadas para os animais através da ração que nós vamos utilizar. O principal componente das rações brasileiras é o milho, é a maior fonte de micotoxinas que existe e, consequentemente, nós vamos ter aí a presença delas em qualquer dieta que tenha a presença desse cereal. Não é que só o milho tenha, né? Mas farelo, trigo, são outras micotoxinas, são diferentes da base da nossa nutrição. E como eu disse lá no começo, essa contaminação é favorecida pelo clima do Brasil. Por quê? Eu posso falar isso? Isso está correto? Todos os países têm, no mundo inteiro tem, a Europa vai começar a ter mais agora, porque estão aquecendo, né, o aquecimento global, então vai começar a atingir também as micotoxinas tropicais vão migrar para lá. Interessantemente que nós não tínhamos certas micotoxinas que eles tinham e agora elas começam a aparecer. Esse ano foi um ano bem atípico, a última safra foi bem atípica em função de que apareceu uma toxina que a gente normalmente não encontrava no milho. A gente encontrava ela nos cereais de inverno e ela começa a aparecer aqui. Mas, de uma maneira geral, assim, os fungos precisam de temperaturas
em torno de 25 graus centígrados, tá? Então, com isso, eles se desenvolvem bem, tem uma condição ótima. E umidade. Então, isso ocorre principalmente na época do cultivo, próximo à colheita, então ela é mais grave ainda, porque a planta já não tem mais defesas. Então, se nós tivermos essa associação de chuvas próxima à colheita, ou durante o período que a planta já está madura para ser colhida, aí nós vamos ter problemas maiores. Então, regiões que apresentam isso, né, isso é bem variado no país, né, às vezes tem seca lá, é uma área mais seca, então você vai colher o material mais seco, então tem menos probabilidade de ter a toxina. Quando tiver mais umidade, mais temperatura, né, você tem a presença de mais toxinas. Dessa E substância. aí, as trocas climáticas, por exemplo, o fungo cresce bem a 25, mas o gatilho para produzir uma toxina que é extremamente importante para os suínos é dado quando a temperatura abaixa, né, os 18 graus. Nós temos temperaturas mais frias durante a noite, né, temperaturas baixas à noite, então isso dá o gatilho para que essa toxina então seja produzida pelo fungo. Mas, de forma geral, a gente pode dizer sim que é uma toxina tropical. Sim. Regiões como o sul do Brasil são menos suscetíveis a esse tipo de substância, então, já que é mais frio? Não, o sul tem o cultivo do trigo, por exemplo, os cereais de inverno, eles têm problemas sérios com isso. Então, no sul nós temos esse problema. O milho também da região sul, ele é normalmente mais colhido numa época em que há normalmente precipitações, né, mais úmido. Então, ele não pode dizer, a gente não pode dizer assim, afirmar. E também isso varia muito conforme o ano que O a ano gente e a estiver, época. né? Então, a umidade é o ponto-chave disso. Por isso que a gente tem que secar os grãos, tá? Senão a gente poderia deixar eles com umidade, que eles vêm do campo, sim. Então, a chave é justamente eu tenho que secar o grão para tirar esse fator que é o que o fungo aproveita para o seu crescimento. Certo, então esse processo de secagem de grãos é bem importante. E agora, quais são os tipos de micotoxinas que podem afetar a nutrição dos suínos? Elas impactam em alguma fase de produção específica e o que elas provocam na saúde dos suínos? Bom, tem mais de 400 micotoxinas assim, conhecidas, tá? A gente nem consegue analisar, e a grande maioria, a grande parte dela, a gente nem sabe para que ela serve, tá? Então, penicilina, por exemplo, é uma micotoxina, né? Então, a gente tem que se lembrar disso, que tem micotoxina boa. Então, tem aí as principais, digamos, seria a aflatoxina, que é uma toxina que afeta o fígado. Aí tem a fumonitina, que no suíno ela afeta, é uma neurotoxina, mas ela vai agir no coração do suíno, aí vai levar esse suíno a ter, então, problemas respiratórios, vai dar edema pulmonar. Tem a zearalenona, que é muito importante em suínos, porque ela realmente afeta a parte reprodutiva, ela provoca em algumas genéticas uma coisa chamada splay leg, né, que é síndrome dos membros abertos, e aí o leitão não consegue chegar à porta, ele não mama, e se não mama, ele morre de fome, né? Então, ela é uma toxina que também mata. Malma, Tem a só te vômito. interrompendo rapidinho, o pessoal de casa está conseguindo acompanhar uma tela com os tipos de micotoxinas, né, com os tipos mais populares ali. Então, ali tem as fases de produção e os sintomas para cada tipo de micotoxina. Pode continuar. Sim, sim, eu estava acompanhando também vocês por aqui. E aí, uma quarta toxina, que é muito, digamos assim, comum no Brasil, é a vomitoxina, deoxinivalenol é o nome técnico dela. Vomitoxina, como diz o nome, tá? O animal vai vomitar se ele comer muito dessa, mas antes disso, o animal vai ter a rejeição do alimento. O animal não quer comer isso, tá? Como ele não tem outra coisa para comer, ele vai comer realmente uma ração que vai causar, então, diminuição de crescimento, problemas de conversão alimentar, ganho de peso. Então, tu tem um efeito econômico. Muito antes de aparecer sintomas, a gente tem problemas econômicos. Por isso que o monitoramento, o controle das toxinas, ele tem que ser muito bem elaborado para que a gente possa, então, ter uma produção econômica viável. E o foco da prevenção precisa ser na produção dos insumos da ração ou é possível reverter o prejuízo já na granja com o animal?
O foco, sim, é na prevenção do problema, ou seja, genéticas melhores, isso tudo o Brasil é muito bom nisso. Nós somos, assim, um dos países mais desenvolvidos do ponto de vista macro, né? O Brasil, ele, como tem problema, a gente não varra isso para debaixo do tapete, a gente enfrenta os problemas e somos um dos principais players globais, aí, produtores mundiais de carne, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente evita, está trabalhando muito no sentido assim de encontrar formas de que não se produza toxina a campo. Aí tem o processo de armazenagem, né? Isso é bastante deficiente no Brasil, então a gente tem esse problema também. E, bom, perdemos em todas essas setores assim. O que que faz? Bom, é uma possibilidade a utilização de aditivos antimictoxinas, né? Que são substâncias que a gente coloca junto com a dieta quando chega no campo, na boca do animal, então o efeito da toxina não vai se manifestar, porque você tem tipo um antídoto, né, para a toxina, né? Isso também, o Brasil foi pioneiro nisso, nós controlamos isso bem controlado, porque existem milhares de produtos no mercado, esse produto tem que ter um controle rigoroso, o Ministério da Agricultura regulamenta isso, mas o produtor, né, as empresas têm que estar de olho nisso, porque são produtos caríssimos, né, que devem ser controlados justamente porque eles têm que ter o efeito de proteção das dietas, né, proteção da economia, principalmente, né? Muito bem. E Malman, como o produtor consegue assegurar uma alimentação para o rebanho livre das micotoxinas? Isso de fato é possível, né? Ter um rebanho livre dessas substâncias? Não, infelizmente não é possível. É um problema que não, assim, é um problema que não vai ter solução nunca. Isso nunca é uma palavra bastante forte assim, né? A gente vai conseguir diminuir determinadas circunstâncias, mas aí você controlou vários processos, daí um pouco surge, como este ano, surge um novo problema. Então, a natureza é muito geniosa nesse aspecto, assim, nós nunca vamos poder baixar a guarda, como tudo, né? Isso, seguramente, a gente não pode dizer assim, ah, não, está tudo tranquilo, em berço esplêndido. O monitoramento desses processos, e hoje isso é muito mais barato do que era antigamente, hoje tem várias tecnologias, o Brasil é pioneiro em tecnologias de monitoramento para isso. O Brasil, a gente pode dizer assim, eu trabalho em vários países do mundo, é o país mais qualificado para falar nesse assunto do planeta, né? Nós temos realmente aqui uma estratégia macro que sustenta uma segurança alimentar muito maior do que nos outros países. As fábricas de ração sofrem com esse problema? Porque a intenção realmente é que você tenha o que você produz e vende, que você tenha isso com a melhor qualidade possível. Há uma preocupação, assim, é por isso que eu digo, o Brasil é o país que está mais avançado nessa tecnologia. Eu conheço praticamente a maioria das grandes fábricas, grandes empresas brasileiras, as pequenas também, né? Todo mundo está preocupado com isso. Agora também surge um escândalo aí, cães surgiu ultimamente, assim, a ração PET, ela teve alguns problemas sérios, assim, aí aparece muito, porque aí já pega tem mais um apelo, assim, emocional, você perde o cachorro, justamente pelo aspecto das micotoxinas. Então, o pessoal de certa forma, preocupado com isso, e ninguém, claro, ninguém quer vender alguma coisa que vai vender menos, né? Você acaba queimando o teu filme, queimando o teu produto, e a gente vê assim que as empresas têm uma preocupação, há uma preocupação nacional para que a gente não sofra desse prejuízo, né? Mas vamos ter que estar sempre cuidando, né? Já evoluímos muito, nossa, né? Eu trabalho há 35 anos com Com isso, certeza. desde o início foi muita coisa que já foi feita no país. A gente já está bem evoluído, né? Obrigada pela sua participação, viu, Malman? Foi um prazer e estamos sendo às horas aqui na universidade para ajudar naquilo que for possível, né? E realmente, muitíssimo obrigado pela oportunidade e fazemos votos que o programa seja cada vez mais um sucesso aí de audiência e de transmissão de conhecimentos para toda a nossa comunidade agrícola e produtora de animais. O prazer foi nosso. Tomara, bastante audiência para nós. Volte sempre.
No próximo bloco, você vai conhecer a inspiradora história do Maurício. Desde muito jovem, ele nutriu o sonho de se tornar um suinocultor e aos 24 anos conseguiu transformar esse sonho em realidade ao construir sua primeira granja. É já já, não vai perder! Hoje é dia de estreia do quadro Jovens na Lida. Aqui no Ligados Integrados, nós mostramos tantas histórias e famílias, mas através deste quadro você terá a oportunidade de conhecer as perspectivas dos jovens que optaram por trabalhar no campo e assumir a responsabilidade e muitas vezes a possibilidade de seguir os negócios da família. A suinocultura sempre foi um sonho para o Maurício. Ele veio de uma família simples, mas com muito empenho, trabalho e determinação, ele conseguiu juntar recursos suficientes para iniciar sua própria atividade com 24 anos, quando surgiu a oportunidade de construir sua própria granja. Vamos juntos conhecer a primeira história do quadro Jovens na Lida. Acompanhe. Olá, eu sou Maurício Veires, tenho 27 anos, sou de Cristal do Sul, Rio Grande do Sul. Com 15 anos eu conheci a atividade. O meu pai trabalhava numa granja, numa suinocultura, era de criação de leitão, e desde aí eu fui criando amor, pegando gosto pela atividade, né? E sempre quando podia, eu tinha o contato com os animais, ia junto com ele e fui despertando interesse na atividade, né? Bom, o sonho da suinocultura sempre foi o meu. O pai, a nossa família, nós viemos de uma origem muito simples, né? Muito humilde. Nós, nunca tinha condições de construir uma granja, né? Então, eu fui atrás, né? Me formei com os 22 anos em contabilidade, trabalhava numa cooperativa, muito conhecida aqui na região, e sempre economizando e guardando para um dia conseguir realizar meu sonho. Eu sempre tinha na cabeça, um dia eu vou conseguir, não sei quando. E daí aos 24 anos apareceu, na verdade eu tinha tentado com algumas integradoras locais que tem aqui integração, mas no momento não havia vagas, né? E tentei uma outra, também não, né? E daí apareceu a JBS aqui na região, e quando fiquei sabendo fui me inscrever, né? Me inscrevi, já entrei em contato com eles, né? E foi aonde que foi dado o início, né? Onde que começou. Se não fosse a integração, nós não teria condição de colocar por conta própria, né? Eles dão toda assistência técnica, medicação, ração, o leitão, sempre estão acompanhando, né? E auxiliando. Sem dúvida, se não tivesse integração, não teria condições de dar início. Eu hoje trabalho com 1.264 animais, né? Estou no 8º lote. A gente aqui começa bem cedo. Eu levanto 4 horas da manhã, geralmente 4h30 tomo meu café, 4h30 eu estou na granja, né? E dali do início, primeiramente tu entra marcando os animais, né, que estão um pouco doentes, e tu marca todos, e depois tu passa medicando eles, fazendo ajuste de comedouros e estimulando eles também. E assim tu passa a parte da manhã, né? E pela tarde, e daí tu faz algumas coisas mais por fora, né? Parte de pátio, de dejeto, destinação, algum negócio que tu tem para fazer, né? Tu deixa mais pela parte da tarde. Pelo menos eu faço assim, né? Hoje faz 2 anos e meio que nós estamos criando, né? Então o início era recente, mas desde os primeiros lotes ali sempre fui muito bem. Até o ano passado eu tirei o 2º lugar da região, né? São mais de 800 produtores, né? Então eu fico muito feliz, né? A gente se dedica. Anos atrás era o pessoal mais já de uma faixa etária de idade mais alta, né? Que entrava na área. Mas hoje está tendo bastante juventude, né? Iniciando, engrenando na suinocultura. Tem alguns vizinhos meus aqui que tem a faixa etária da minha idade, né? Estão iniciando. Nunca desisti do seu sonho.
e ir em busca, né? Devagarzinho, por mais que demora, né? Mas se tu tem a meta, tu vai indo, vai em busca, vai atrás, nem que demore um pouquinho, mas um dia, certamente, tu consegue atingir. Foi como eu fiz, né? Eu, tipo, lá no início, falava de, vamos botar uma grande assim, muitos eu chamava de louco, né? Mas devagarzinho, passo a passo, tu chega lá. É desafiador, mas tudo que desafia a gente dá um pouco mais de motivação, de graça, de empenho, né? Porque se é muito fácil, tu acaba perdendo até a graça de trabalhar, né? Então hoje nós temos uma qualidade de vida bem melhor, né? Tem mais condição financeira, graças a Deus, né? É um trabalho bem bom, só que tem que ter amor, né? Tem que gostar. Estou muito feliz com a atividade. Sempre foi meu sonho, né? Lidar com suínos e graças a Deus hoje temos na lida. História bonita de determinação, né? Você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos para revisitar entrevistas como essa do Maurício? Vou te ajudar. Pega o seu celular aí, ativa a câmera e mira para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai acessar o link que te leva para os nossos conteúdos e para as nossas redes sociais. Chega ao fim de mais um Ligados Integrados. O programa foi legal, né, gente? Amanhã tem mais aqui na tela do Canal Rural às 11h30 da manhã. Espero vocês. Até lá. Tchau! Ligados e Integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal.